Irmãos, sem mais delongas, deu nosso horário, 10 horas. Eu vou passar aqui a nossa lição. Hoje vai ser uma aula assim, muito participativa, creio eu, sobre evangelismo pessoal. E ano passado, Deus nos deu a oportunidade de participar do curso do Haggai ali em Floriano. Eu tive lá, na época com a minha esposa, a irmã Osnilda e a irmã Carla foram com a gente. E uma das etapas ali era justamente você fazer um projeto de evangelismo pessoal. E aí eu copiei a ideia, eu pensei, olha, a gente já deu o curso, foram 7 aulas sobre evangelismo pessoal. Então vamos pegar agora e vamos fazer um projeto de evangelismo pessoal com cada um dos irmãos da igreja. Então a gente sai daqui com um projeto. Porque muitas vezes nós aprendemos muitas coisas aqui na escola bíblica, nos cultos à noite, mas parece que esse conteúdo ele fica guardado em alguma gaveta da nossa mente, da nossa alma, e que a gente tem muita dificuldade de colocá-lo em prática. Então a ideia hoje é a gente executar, ou a gente planejar para que a gente possa executar, ou seja, colocar em prática o que nós aprendemos aqui nesses 2 meses. E eu quero que você abra, não sei se tem como projetar aqui, irmã Mônica, Lucas capítulo 14, versículo 28 a 30. O título da nossa aula é Seu Projeto de Evangelismo Pessoal. Vamos ler aqui, todos juntos? Queria ler junto com os irmãos. Opa! Qual de vocês, se quiser construir uma torre, não senta primeiro para calcular o preço e verificar se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar um alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os caminhos tombarão nele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Veja, meus irmãos, então Jesus aqui ele está conversando com os discípulos sobre o preço do discipulado e que eles deveriam avaliar o preço do discipulado e eles deveriam E quando ele vai explicar sobre isso, ele traz uma parábola de um homem que vai construir uma torre. E ele diz que para que esse homem construa essa torre, antes ele precisa sentar e calcular, planejar. Tem uma frase que ela diz assim: aquele que falha em planejar, planeja falhar. Quem falha em planejar, planeja falhar. Então nós temos que planejar. Eu fiquei pensando sobre isso essa semana. Quando chega o início do ano, a gente tem alguns planos em relação à educação dos nossos filhos. A gente senta lá em casa e a gente faz todo o nosso planejamento sobre a educação das crianças. Se a gente tem um projeto de construir, de comprar alguma coisa, a gente senta, faz os cálculos, faz todo o planejamento financeiro de como a gente vai alcançar aquele objetivo. Mas muitas vezes na vida espiritual, na nossa vida cristã, a gente planeja muito pouco. Parece que nós queremos que as coisas aconteçam de forma natural. Né? Deixa acontecer naturalmente. Né? Ou deixa a vida me levar, as coisas vão acontecer. Mas a gente bem sabe que, infelizmente, não é assim. No mundo caído em que nós vivemos, as coisas sempre tendem a dar errado. Esse é o meu entendimento. No mundo que a gente... Claro, para Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus usa tudo para o bem do seu povo, dos seus filhos. Mas o que eu quero dizer é que nós vivemos debaixo de muitos imprevistos, muitas coisas que nós planejamos não dá certo. Imagina se nós não planejarmos. Então eu queria que você saísse daqui hoje
pensando, eu preciso planejar. Eu quero ter uma vida de oração. Quero ter uma vida de oração. Eu preciso me planejar. Vou acordar meia hora antes. Vou planejar para ter uma vida de oração. Eu quero fazer a leitura bíblica em um ano. Está aqui a irmã Odilé. E várias irmãs, né? A irmã Odilé apontando. Para que a irmã Odilé, que graças a Deus ano passado, junto com outras irmãs, a irmã Nayana, a irmã Carol, a irmã Nayane, a irmã Ivaneide, fizeram a leitura da Bíblia em um ano. Para elas fazerem a leitura da Bíblia em um ano, elas tiveram que se planejar. Tem outros irmãos agora fazendo a leitura da Bíblia em um ano. Tem que se planejar. Tá? Então nós temos que... E o objetivo dessa aula é levar os irmãos, cada um de nós, a desenvolver um projeto pessoal de evangelismo, planejando de maneira bíblica como alcançar pessoas com o Evangelho. Ao final da aula, a ideia é que você entenda que o evangelismo também envolve planejamento, aprenda a estabelecer metas espirituais claras para a sua vida, identificar pessoas específicas que você deseja alcançar com o Evangelho e desenvolver um plano prático para evangelizar essas pessoas. Certo? Então, eu queria, introduzindo aqui, eu vou ser o mais rápido possível, porque nós vamos tentar tirar metade da aula para os irmãos começarem a construir o projeto dos irmãos. Mas a ideia, a verdade, irmãos, é que muitos crentes, eles desejam testemunhar, desejam pregar, desejam ganhar vidas para Jesus. Eu acho que não tem um crente, uma pessoa que diz assim, eu não quero evangelizar. Você conhece alguém? Eu não quero ganhar pessoas para Cristo. Não, eu estou vendo a minha família aqui toda indo para o inferno, mas para mim tanto fez como tanto faz. Eu não acredito que existam pessoas com esse sentimento. A maioria dos crentes, eles têm uma boa intenção, eles têm um bom sentimento, eles querem ganhar os seus familiares para Cristo, seus colegas para Cristo, seus vizinhos para Cristo, mas eles não conseguem, ou eles têm dificuldade de executar esses planos. Porque, na verdade, irmãos, na vida cristã, boas intenções não são suficientes. É preciso oração, dependência de Deus e planejamento. Jesus ensinou isso no versículo que nós acabamos de ler. Esse princípio mostra que planejar não é falta de fé. Pelo contrário, é sabedoria. Então nós precisamos ter um projeto claro para alcançar pessoas. Isso é muito importante. E aí eu trouxe duas coisas que eu aprendi nos últimos tempos que eu queria compartilhar com os irmãos em relação a planejar. Primeiro, em relação às metas que nós estabelecemos para a nossa vida. Quais são as suas metas de vida? Você tem metas claras daquilo que você quer para a sua vida? Tem um conto famoso, né? Que é Alice no País das Maravilhas. Não sei quantos irmãos já ouviram falar desse livro. E em certo momento, quando a Alice está ali conversando com aquele personagem, e ele diz assim para ela, olha, quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Então, muitas vezes, nós como crentes não sabemos para onde a gente quer ir. Inclusive na vida profissional, na vida familiar. A gente casa por casar. A gente abre um comércio por abrir. A gente ingressa numa profissão por simplesmente vendo o que vai acontecer. Mas nós precisamos ter metas claras para a nossa vida. Então você fala bem assim para o seu irmão que está do seu lado. Você precisa ter metas claras. Você precisa. E essas metas precisam glorificar a Deus, claro, mas você precisa ter metas claras. Porque metas, irmãos, elas ajudam a transformar os nossos desejos em ações. Nós temos muitos desejos. Eu vim ali no carro com os meninos, lá do bairro Chapadinha, e um disse assim, eu quero aprender a falar inglês. Eu quero aprender a falar inglês. Aí eu disse assim, pois você vai conseguir. Comece a estudar, se dedique, você vai aprender. Você quer isso? Vou orar por você. Então, as metas, elas ajudam. Muitas vezes, irmãos, sem metas,
As nossas ideias, elas permanecem apenas no campo da intenção. A Bíblia ensina que a diligência e o planejamento produzem resultados. Provérbios 21, 5. Os planos do diligente conduzem à fartura. A Bíblia diz, pastor, mas será que se eu estiver fazendo metas, eu não vou estar querendo fazer as coisas por minha própria conta? Não. A Bíblia diz, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem de Deus. Não há uma proibição a fazer planos. Quando Jesus diz assim, olha, vocês não digam, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, vendermos aquilo ou isso. Digam, se Deus permitir. Mas veja, Jesus não está dizendo para eles não terem a meta. Ele está simplesmente dizendo que nossas metas estão sujeitas ao plano soberano de Deus. Então, quando eu digo eu tenho uma meta, eu não estou dizendo vai acontecer. Eu não estou determinando. Eu estou simplesmente sujeitando algo que eu quero para a minha vida, que eu entendo ser bom para a minha vida, à vontade de Deus. Agora, eu preciso estar preparado, não é verdade? Eu preciso me organizar para isso. Um bom objetivo evangelístico precisa ser claro. Aí aqui eu queria... Atos 1:8. Vamos lá. Quem que falou isso aqui, irmãos? Quem que falou isso? Jesus. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas... Todos juntos? Tanto... Amém. Aqui, esse texto, ele tem duas funções. A primeira é profética. Jesus está anunciando o que vai acontecer. Os irmãos conseguem ver isso? A primeira é profética. Jesus está dizendo, vocês serão. E a segunda, ela é o quê? Um mandato. Ela é uma ordem para eles. E aqui Jesus traça para a igreja primitiva uma meta clara. Eles deveriam ser testemunhas. E é interessante como Jesus não simplesmente... Vocês agora vão ser minhas testemunhas. Não é? Ele não diz uma meta genérica. Vocês agora vão falar de mim. Ele deixa muito claro para eles como eles fariam, por que eles fariam, a quem eles fariam. Jesus deixa muito claro. E eles deveriam pregar o evangelho de Judeia, Samaria e até os confins da terra. Era a meta que Deus colocou no coração dos apóstolos e no coração da igreja primitiva. E Atos, nós vemos como que esse plano de ação de Deus se desenrola na história debaixo de uma meta que o próprio Jesus estabeleceu para a igreja primitiva. Amém? E uma ferramenta útil para quando a gente vai definir uma meta para a nossa vida, isso aqui os irmãos podem aplicar em qualquer área da sua vida, não é só para evangelismo não. São as chamadas metas SMART. As metas SMART. O que é uma meta SMART? Está aí na sua apostila, na sua lição. Então a meta SMART, ela precisa ser, vamos ler juntos? Específica, mensurável, atingível, relevante e temporal. Certo? Então essa é uma boa meta, é uma meta clara para a sua vida. Tá? Qualquer área. Pastor, isso é para o evangelismo, que nós vamos aplicar aqui, mas é para a sua vida estudantil, profissional, familiar, seu planejamento financeiro, tudo que você for fazer, isso aqui se aplica. Então, muitas vezes nós temos metas, irmãos, que são metas que não são claras, que não fazem, na verdade, nem fazem muito sentido. Por exemplo, passe bem um pouco para mostrar para os irmãos. Eu vou dar um exemplo na página seguinte, um exemplo de meta que a gente às vezes tem que não funciona. A meta é a seguinte, quero evangelizar mais. Essa é uma boa meta? Não, nós vamos aprender por quê. Quero evangelizar mais, quero orar mais, quero ler mais a Bíblia. Não são boas metas. Como assim, pastor? Como assim não são boas metas? Essas metas, elas não estão claras, elas são genéricas, elas são indefinidas. Como que você vai fazer isso? Por que você vai fazer isso? Que dia você vai fazer isso? O nosso cérebro, ele funciona dessa forma. E aí a gente vai entender que, primeiro,
Uma meta, para ela ser boa, ela precisa ser específica. Ou seja, você precisa ter um objetivo bem definido. Eu quero estudar mais. Estudar o quê? É português? É matemática? É geografia? É história? É teologia? O que você quer estudar mais? Então você precisa ter um alvo, um objetivo bem definido daquilo que você quer estudar. Então a meta ela precisa ser específica, ela não pode ser genérica. Segundo, ela precisa ser mensurável. O que quer dizer? É algo que você pode contar, que é possível de acompanhar, de prestar contas. Então, aí você diz assim, não, eu quero estudar mais. Estudar mais o quê? Quero estudar mais a Bíblia. Pronto, melhorou um pouco. Mas é mensurável isso? Não. Agora, se você diz assim, eu quero estudar mais a Bíblia. E para isso, eu vou estudar 2 capítulos por dia. Então, essa meta, ela é agora o quê? Mensurável. Então, ela se tornou uma meta melhor para você. Porque é algo que você já entende como atingir. Terceiro, ela precisa ser atingível. Precisa ser algo realista. Imagine que você diz assim, nós estamos na Convenção Batista Piauiense, está completando 70 anos. E eles lançaram um desafio para ler a Bíblia em 70 dias. Aí está em média 18 a 20 capítulos por dia para ler a Bíblia. São muitos capítulos. Claro que lá é uma maratona que eles estão fazendo como um desafio para comemorar os 70 anos da convenção. Mas às vezes, quando a gente estabelece uma meta muito alta, a gente não consegue alcançar. E aí o que acontece? Quando a gente não alcança? Nós oramos aqui, desânimo. E aí você muitas vezes desiste do processo. Aplicando para o que a gente está aprendendo hoje aqui. Eu quero evangelizar os meus vizinhos. Que vizinhos? É o bairro todo? É o quarteirão todo? É a rua toda? Né? Será que esse alvo que você está colocando não é um alvo distante demais? Que talvez você, num primeiro momento, não vai conseguir executar? Então tem que ser algo atingível. Quarto lugar, precisa ser algo relevante. Então tem que ser algo importante para a sua vida. Algo relevante que vá de fato fazer a diferença. Hoje a gente perde muito tempo fazendo coisas que não são relevantes, que não fazem diferença para o reino de Deus, que não vai melhorar o orçamento familiar da sua família, que não vai trazer edificação, conhecimento, prosperidade ou o que quer que seja. Não é relevante. Então, metas que não são relevantes devem ser tiradas da nossa vida. E por fim, precisa ser algo com um tempo definido. Com um tempo. Ou seja, eu preciso fazer isso em um tempo X. Por quê? Porque isso vai me dar um prazo. A nossa mente, muitas vezes, ela funciona com prazos. É importante para a gente ter os prazos. Então, na página seguinte, está aí o quadro. Esse quadrozinho eu encontrei na internet. Não encontrei a referência dele, mas eu encontrei lá no Google Imagens. Veja, específico. O que exatamente você quer? O que você quer? Então precisa ser específico. Mensurável. O que determina que você atingiu o seu objetivo? Atingível. Esta meta é realista? Relevante. Por que ela é importante para a sua vida e para as pessoas que estão ao seu redor? E temporizável. Em quanto tempo você quer alcançar essa meta? Metas claras ajudam o cristão a viver de forma mais intencional na missão. Amém? Então, vamos aqui, eu quero a ajuda dos irmãos para a gente transformar uma meta que não é clara em uma meta clara. Então, quero evangelizar mais. Essa meta é clara? É uma boa meta? Quero evangelizar mais. Faz sentido? Não, vamos melhorar ela. Primeiro, específico. Um dos irmãos, como que eu posso deixar essa meta específica? Um dos irmãos, como que eu posso deixar essa meta específica?
Quero evangelizar mais. Escolher uma pessoa? Ok. Pois me diz a meta aí, Felipe. Me diz aí a meta. Sim, qual a pessoa que você quer evangelizar? Pronto. Quero evangelizar o meu amigo. Certo. Muito bem. Essa meta é específica? Sim. Ela é mensurável? O que determina que você atingiu? Que você evangelizou aquele amigo. É um amigo. É mensurável. É atingível? É atingível, irmãos? Ou é surreal evangelizar o seu amigo? É atingível. É relevante? Sim, com certeza. Agora, e o tempo? Como que eu posso deixar ela temporizável? Quero evangelizar o meu amigo em quanto tempo? Em 3 meses. Então, eu quero evangelizar o meu amigo João em 3 meses. Melhorou? Quero evangelizar mais, agora eu quero evangelizar o meu amigo João em 3 meses. É uma meta que você está estabelecendo para a sua vida. É uma meta mais clara, intencional e que vai ajudar você. É claro, depois de você estabelecer uma meta, segundo ponto, aí você vai planejar em como executar essa meta. A meta é clara. Quero evangelizar o João em 3 meses. Você agora vai colocar isso em prática. Bem aí abaixo você tem esse círculo do planejamento evangelístico. E aí tem alguns pontos para a gente trabalhar. Primeiro, a necessidade. Qual é o problema? Pessoas estão perdidas sem Cristo. Então, a primeira coisa, quando eu vou começar um evangelismo, é entender a necessidade. Há uma necessidade. O meu amigo João, que está na universidade comigo, ele não tem Cristo. Ele não é um cristão. Segundo, qual é o objetivo? Apresentar o Evangelho. Apresentar o Evangelho. Como que eu vou fazer isso? Vou iniciar um estudo bíblico. Eu vou convidá-lo para a igreja. Eu vou apresentar a Jesus Cristo diretamente por meio de uma conversa informal para ele. Então, o meu objetivo, apresentar o Evangelho. Terceiro, programar e planejar quando e como. Exemplo, conversas semanais, encontros, estudos bíblicos em casa. Quarto, haverá outras pessoas. Quem vai se envolver nesse projeto? Porque o projeto, por exemplo, ele pode ser um projeto maior. Vou dar um exemplo que a gente tem lá dos embaixadores do rei que eu mencionei para os irmãos. Quando nós começamos o projeto, eu precisava de pelo menos mais 2 irmãos para nós começarmos esse projeto. E aí hoje nós estamos lá com o irmão Vagnaldo e o irmão Hilberto. Então é um projeto que envolve mais pessoas. No caso da meta do Felipe, desse projeto dele, não envolve outras pessoas necessariamente. Espera aí. Mas será que eu não posso envolver outras pessoas? Como? Que eu posso envolver outras pessoas nesse projeto do Felipe? Quero ganhar o meu amigo João para Cristo. Como você pode envolver outras pessoas nesse seu projeto, Felipe? Posso envolver o Ebenezer. O Felipe já quer envolver o Ebenezer, né? Você pode compartilhar com o Osnildo e com a Carla e dizer assim, olha, Osnildo e Carla, eu estou com o projeto de ganhar o meu amigo para Cristo. Eu queria que vocês orassem por mim. Você não está envolvendo eles no projeto? Está ou não está, irmãos? Está envolvendo. Eles estão orando pelo João e pelo projeto do Felipe, que é ganhar o João para Cristo. 5. Depois de pessoas envolvidas. 5. Recursos necessários. Que recursos você ia precisar para evangelizar o João, Felipe? Bíblia. Vamos começar um estudo bíblico. Estou dando um exemplo aqui. O João não tem Bíblia. Teria que comprar uma Bíblia. É um recurso. Você tem que se planejar. Estudante, material para comprar nesse período. Qual é o seu período?
quinto período, aí o Felipe já começa a entrar nas matérias de cirurgia lá na medicina veterinária, tem que comprar o kit cirúrgico, tem que comprar as coisas lá da universidade. E como é que eu vou comprar uma Bíblia? Para fazer isso, eu preciso me planejar, não é verdade, irmãos? Então isso envolve planejamento. Então, além da Bíblia, tem mais algum material que o Felipe vai precisar? Tem mais algum, Felipe? Só a Bíblia mesmo. Inicialmente a Bíblia. Ok. Agora, no sexto, a gente passa para a execução. Colocar o plano em prática. Depois que eu coloquei o plano em prática, marquei com o João, comecei um estudo bíblico com ele, comecei a falar de Jesus para ele. Além da Bíblia, eu posso solicitar um material para a igreja, para trabalhar com pessoas, enfim. Aí eu vou para o sétimo, que é a avaliação. E aí eu vou perguntar o que funcionou, o que melhorar e o que Deus já fez. Então, como foi o meu encontro? Isso é importante, porque quando a gente está desempenhando um projeto, às vezes a gente esquece de fazer essa avaliação. Porque talvez você sentou com o João, começou a estudar a Bíblia com ele, e aí você marcou para a próxima semana. Então você senta, você avalia essas 3 perguntas. O que funcionou eu vou deixar. O que eu posso melhorar e, por fim, o que Deus já fez. Então isso é muito importante para que você tenha um direcionamento aí na execução do seu projeto. Todo mundo entendeu? Eu sei que foi bem rápido, mas eu vou resumir aqui para a gente ir para a parte prática. Então vamos resumir. Metas. A sua meta ela precisa ser uma meta SMART. Essa meta SMART é o que, irmãos? Específica, mensurável, atingível, relevante e temporizável. Você vai fazer uma meta hoje aqui que tem essas 5 características. Ok? Por exemplo, lembra que eu falei? Exemplo, quero evangelizar mais. Não é uma boa meta. Uma meta boa seria, quero compartilhar o evangelho com 3 pessoas da minha família nos próximos 6 meses. Olha que meta mais clara, mais estruturada. E aí você vai se planejar para isso. Qual é o problema, o objetivo, o programa, como planejar, as pessoas envolvidas, os recursos necessários, como você vai executar isso e, por fim, vai avaliar. E nessa avaliação, o que funcionou, o que melhorar e o que Deus já fez. Amém? Alguém tem alguma pergunta antes da gente ir para essa parte mais prática? Ficou claro, né? Muito bem. Então, nós vamos ter esse tempo para a gente pensar. Bem na última folha, você tem um tópico aí, um projeto de evangelismo pessoal. Esse projeto simples, ele pode seguir 3 perguntas fundamentais. Quem eu quero alcançar, como vou alcançar e quando vou falar do Evangelho. Tá? Então você vai fazer o seguinte, primeiro, você vai estabelecer a sua meta, como nós falamos, e vai preencher essas 3 perguntas aí. Ok? Se você preferir fazer com a ajuda da sua família, de 2 ou 3, mas eu quero que você sente agora e você vai preencher aí, você vai estabelecer uma meta. Gente, o projeto... pastor, eu quero ganhar 50% da população de Bom Jesus para Cristo. Meus irmãos, essa meta para você é uma meta inatingível no momento. Então vamos começar, digamos que você não tem evangelizado ninguém. Pense em algo atingível, execuível para a sua vida e você vai estabelecer essa meta hoje, uma meta de evangelismo para a sua vida. Então os irmãos podem aí pegar a sua caneta. Tem alguém que não tem caneta? Tá, eu acho que eu tenho algumas aqui. E você vai preencher aí o seu projeto de evangelismo pessoal. Muito bem, irmãos, nós vamos concluir a nossa aula. Muito bom a todas as ponderações dos irmãos. E a respeito disso que o irmão Luciano falou, eu acho que, irmãos,
primeira coisa, quando a gente está bem com Deus, quando a gente está lendo a Bíblia, tem vida devocional, é natural isso. Às vezes você está conversando com a pessoa e a pessoa que tem intimidade com Deus e que está orando, pedindo direcionamento de Deus, ela sabe conduzir uma conversa evangelística sem ser forçado. Porque quando você força a barra, você afasta as pessoas. Mas quando você encontra aquela ponte de contato para você se aproximar, porque é o que nós até tivemos uma aula sobre isso aqui, de você encontrar essa ponte que aproxima você e leva você a testemunhar o evangelho para aquela pessoa. Então, que Deus nos abençoe. Eu espero que você possa voltar para casa com o seu pequeno projeto, talvez o seu vizinho, o seu irmão, alguém da sua família, que você possa colocar em prática. Eu queria só ler esse último ponto, que achei interessante para a gente concluir. Mesmo quando planejamos, precisamos lembrar que tudo depende de Deus. A Bíblia ensina, no Provérbios 16:3, confia ao Senhor as tuas obras e os teus planos serão estabelecidos. Ao mesmo tempo, somos lembrados de que devemos viver com humildade diante da soberania de Deus e dizermos, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Isso significa que o cristão planeja, organiza seus passos e busca agir com sabedoria, mas sempre reconhecendo que o resultado final está nas mãos do Senhor. Portanto, o planejamento do crente não é presunção ou autossuficiência, e sim uma atitude de submissão, confiança e dependência da vontade de Deus. Vamos orar? E aí nós vamos colocar, eu queria que você ainda não terminou, você faça o seu pequeno projeto, como a irmã Carla fez, como o irmão Wagnaldo fez, e como a maioria dos irmãos creio que fizeram, mas que você não fez, faça e comece a orar por isso, para que Deus conduza de forma natural, saudável, para você se aproximar de alguém e compartilhar o Evangelho.